Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025. Vamos ter nesta quinta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média pro jogo. Se você já não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Finlândia Veikkausliiga temos a equipe do Ilves contra a equipe do KuPS. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas as equipes marcam. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Dinamarca, primeira divisão, a 13ª rodada, temos a equipe do Esbjerg contra a equipe do Ouro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas as equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Europa, Liga dos Campeões Feminina, fase da Liga, segunda rodada, temos a equipe do Atlético de Madrid contra a equipe do Manchester United. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Argentina, Liga de Reserva, 14ª rodada, temos a equipe do Godoy Cruz contra a equipe do San Martín. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Argentina, Liga de Reserva, encerramento da 14ª rodada, temos a equipe do São Lourenço contra a equipe do Deportivo Riestra. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões Feminina, fase da Liga, segunda rodada, temos a equipe do Bayern de Munique contra a equipe da Juventus. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa ganha e fora marca. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões Feminina, fase da Liga, segunda rodada, temos a equipe do Benfica contra a equipe do Arsenal. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora. Placar exato, 3-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões Feminina, segunda rodada, temos a equipe do PSG contra a equipe do Real Madrid. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas as equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Argentina, Liga de Reserva, 14ª rodada, temos a equipe do Central Córdoba contra a equipe do Racing Clube. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pelo Paraguai, a Copa da Primeira, encerramento da 17ª rodada, temos a equipe do General Cabaleiro contra a equipe do Tambeatri. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a 28ª rodada, temos a equipe do Grêmio contra a equipe do São Paulo. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gol na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Colômbia, primeira B, encerramento da 14ª rodada, temos a equipe do Quindio contra a equipe do Tigres. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance, casa com empate. Placar exato,
2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Uruguai, a Copa do Uruguai, as semifinais, temos a equipe do Racing Montevideo contra a equipe do Plaza Colônia. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gol e meio ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a 28ª rodada, temos a equipe do Fluminense contra a equipe do Juventude. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato, 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a 28ª rodada, temos a equipe do Vitória contra a equipe do Bahia. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gol e meio ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pelo Peru, a Liga 1, encerramento da 14ª rodada, temos a equipe do Alianza Lima contra a equipe do Sport Boys. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Costa Rica, primeira divisão, abertura 12ª rodada, temos a equipe do Herediano contra a equipe do Alajuelense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 2 a 1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.